Capítulo 714. Dentro do quarto silencioso da pousada, o transceptor de rádio escuro e silencioso voltou instantaneamente ao normal quando o ambiente deixou de ser assustador. Klein configurou ativamente o ritual e o sacrificou acima da névoa cinza antes de ter tempo para considerar as respostas que recebeu. De acordo com as pistas fornecidas por Rhodes, e combinando as respostas do Sr. Azik e o Willception, Klein tinha uma ideia básica de como deveria proceder. Não era apenas porque desejava retornar a Backlund para descansar e se reorganizar, mas porque via a cidade grande como um local principal onde passaria um longo período de atividade. Ele queria ver se conseguiria roubar o caderno da família Antigonos da Catedral do Santo Samuel da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Se ele confirmasse que não havia soluções, tentaria mudar para os caminhos de Beyonder vizinhos, mas se isso fosse impossível, não teria escolha a não ser seguir a rota final, seguir para o pico principal da Cordilheira Ornacis. Definitivamente não posso usar minha identidade como Sherlock Moriarty quando voltar a Backlund, a menos que queira investigar Incizanguil ou a facção da família real que está escondida na escuridão. Porém, ao entrar em contato com pessoas que conheço ou usar os recursos da Igreja do Vapor, posso me transformar novamente em Sherlock Moriarty. Resumindo, tenho que criar uma nova identidade. Além disso, tem que ser completamente separada do German Sparrow. Não voltarei diretamente para Porto Pritis desta vez. Farei um desvio para a Baía de Desi e me certificarei de que ninguém consiga descobrir minha origem. Os pensamentos de Klein dispararam e ele logo surgiu com uma linha de pensamento clara. Depois de determinar os próximos passos a tomar, ele planejou tirar um pouco de sangue e subir acima da névoa cinza para explorar as viagens de Groselli usando seu corpo espiritual, mas considerando que havia uma reunião de tarô à tarde, ele se deitou na cama e reservou um tempo para descansar e relaxar. Reticências. O futuro navegou suavemente pelas ondas ondulantes enquanto a almirante das estrelas Ketoa estava perto da janela, observando a paisagem que parecia não ter fim. E perto do convés ouviam-se de vez em quando os gritos exasperados de Nina. Ela estava repreendendo furiosamente Frank Lee por produzir um monte de cogumelos de crescimento rápido, com sabor de carne bovina, que gostavam de comer peixe. Ketoa suspirou silenciosamente enquanto cutucava os óculos pesados na ponte do nariz. Naquele momento, sua percepção espiritual foi repentinamente acionada quando ela olhou para sua mesa de estudo. Em algum momento, alguns pedaços de papel amarelado apareceram ali. As anotações do diário do imperador. Ela finalmente enviou um mensageiro. Ketoa se virou encantada e pegou os poucos pedaços de papel que eram semelhantes a uma investigação preliminar. Às 3 da tarde, tendo memorizado os símbolos, Ketoa viu a ilusória luz carmesim surgir sobre ela como uma maré, afogando-a por dentro. Sob uma alta cúpula sustentada por colunas de pedra, Ketoa viu vigas vermelhas semelhantes subirem, transformando-se em figuras indistintas. Ela não olhou com atenção, pois percebeu que um par de óculos familiares havia aparecido naturalmente sobre a ponte do nariz. Era quase uma réplica perfeita daquele do mundo exterior. Então, ela viu a senhorita Justiça elegantemente em pé pelo canto do olho. A senhorita Justiça cumprimentou rapidamente a figura no assento de honra. Boa tarde, senhor louco tio. Audrey estava de bom humor recentemente. Depois de retornar ao castelo de sua família, como filha obediente, ela ajudou sua mãe, Madame Caitlin, a resolver alguns problemas psicológicos decorrentes de sua idade e condição física. Ela recebeu uma reação extremamente boa, permitindo-lhe concluir mais princípios de atuação para psiquiatra.
Entre eles, o princípio mais importante era ajudar os outros a resolver problemas psicológicos. Ela suspeitava que essa fosse a razão pela qual o nome da poção era psiquiatra e não psicólogo. Senhorita Justiça está muito feliz. Klein parecia influenciado enquanto balançava a cabeça com um sorriso em resposta. Durante esse processo, ele percebeu que o senhor enforcado parecia estar preocupado. Ele parecia estar hesitando e lutando, sem ter se decidido. Isso significa que o senhor enforcado é capaz de comprar a fórmula e o ingrediente principal da poção do cantor do oceano, mas terá que pagar um preço alto. Achei que ele iria pedir para pagar em parcelas. O louco controlou seu olhar sem nenhum sinal de inquietação enquanto examinava a área. Depois que a senhorita Justiça terminou sua saudação, Kettle olhou para o final da longa mesa de bronze. Honorável senhor louco, encontrei 3 páginas do diário de Roselle. Aí vem. Eu me pergunto se as 3 páginas do diário especialmente selecionadas pela rainha misteriosa serão valiosas. Por exemplo, fornecendo pistas sobre a carta da blasfêmia para o caminho do vidente. Isso será capaz de me fornecer outra alternativa. Klein estava cheio de expectativa quando disse calma e naturalmente, muito bom. Você pode pensar em um pedido. Sim, senhor louco. Kettle respondeu de maneira impecável antes de pedir para invocar o conteúdo das páginas do diário. Ao ver seu comportamento e pensar em como ela agiu no sonho, Klein ficou bastante satisfeito. Ele se sentiu como um professor que reformou com sucesso um aluno. Esta é a primeira vez que a Madame Eremita fornece as anotações do diário do imperador Roselle. Com os padrões e habilidades que ela demonstrou, é impossível para ela não ter conseguido encontrar isso no passado. Sim, no passado, ela era mais uma observadora. Depois de ser punida pelo Senhor Louco, ela realmente se integrou ao nosso clube de tarô? Juntamente com o desempenho de Kettle na semana passada, Audrey fez um julgamento. Enquanto isso, ela sentiu que o senhor enforcado não parecia normal. Ele parecia estar antecipando algo, mas também não conseguia se separar de algo. Ela ficou bastante intrigada. Klein não esperou muito antes que as 3 páginas do diário fossem conjuradas e chegassem às suas mãos. Derek e os outros membros ficaram em silêncio instintivamente, para não atrapalhar a leitura do senhor. 9 de fevereiro. Hoje é o aniversário de Bornova. Ele já é um jovem saudável, forte, honesto e gentil. Sua piedade conquistou o favor da igreja. Todos estão me parabenizando, dizendo que Bornova com certeza se tornará um beato, um santo. Eles o elogiam por quão pura e perfeita é sua fé. Eu deveria estar muito feliz, mas não consigo esconder minha consternação. Desejo que meus filhos possam ser mais humanos, ter mais emoções. Espero que eles possam ser eles mesmos, e não apenas crentes em uma divindade. No entanto, quase todo mundo acredita do fundo do coração que o estado atual de Bornova é excelente. Matilde também. Da mesma forma para Ciel. A maioria dos meus nobres funcionários partilha os mesmos sentimentos. Apenas Bernadette compartilha do meu ponto de vista. Ela me disse em particular que acredita que uma pessoa deveria ser mais egocêntrica, desde que não prejudique os outros. Relembrando as palavras que Zaratul disse durante o nascimento de Bornova, bem como a premonição que tive depois de me tornar um semideus, meu coração está ficando mais pesado. Anjo adorável, H, que anjo adorável. É por isso que você está sendo cauteloso comigo? É assim que você está tentando me controlar? Não, você provavelmente nunca conseguirá entender o orgulho dentro de mim. Para mim, e daí se você é uma divindade? Eu posso substituir você. 11 de fevereiro, o contato com Zaratul foi novamente infrutífero.
Desde que ele obteve o caderno Antigonos, o número de vezes que esse líder da ordem secreta aparece tem diminuído. Não tenho ideia de que segredo ele está tramando. De qualquer forma, ele, definitivamente não vai me contar. 12 de fevereiro. Fiz um item místico muito adequado para Bernadette. Isso pode permitir que ela evite efetivamente as reclamações do sábio oculto, desde que não ore proativamente e busque uma resposta. Sim, este item parece ser capaz de ajudar os santos a entrar na frente oriental do Mar Sônia, onde fica o campo de batalha dos deuses. Impede que alguém seja influenciado pelos delírios do verdadeiro Criador, e esse lugar provavelmente esconde o segredo da terra abandonada dos deuses. Eu só estava fazendo um presente para minha filha por diversão. Pensar que tem efeitos tão poderosos. Bernadette, seu pai é realmente o melhor artesão do mundo. Melhor artesão? Isso significa que o imperador já havia alcançado a sequência 2 do caminho do erudito quando escreveu esta página no diário, que ele havia se tornado um anjo. Com o deus do vapor e da maquinaria presente, este é o pico que um artesão pode atingir. Não é de admirar que a rainha misteriosa possa entrar e sair livremente do campo de batalha dos deuses. Então é por causa de um presente do imperador. Na verdade, uma criança com pais é um tesouro. Klein sentiu-se melancólico. Além disso, ele podia sentir os sentimentos reprimidos e raivosos do imperador Roselle a partir da anotação do diário. Ele usou suas habilidades de compreensão que foram aprimoradas em sua vida anterior para descobrir o que estava escrito nas entrelinhas. Depois que ele se tornou um anjo, a igreja do deus do vapor e da maquinaria o obstruiu e o suprimiu. O deus do vapor e da maquinaria exerceu alguma influência sobre seu filho mais novo, Bornova, fazendo-o se tornar o crente mais devoto e apontando-o como alguém que poderia se tornar um anjo e entrar na terra da perfeição. E isso não apenas fez com que o imperador Roselle se submetesse à supressão embora tivesse dúvidas, mas também despertou nele pensamentos de rebelião. O imperador mais tarde tornou-se um inimigo público do mundo por causa desta rebelião? Klein assentiu interiormente. Enquanto isso, ele percebeu um problema relacionado a Zaratu. Ele suspeitava que o invocador de milagres só começou a mirar na sequência 1 depois de obter o caderno da família Antigonos. Para isso, ele planejou muitas coisas, mas algo aconteceu durante seu avanço, transformando-o em um monstro. É claro que, tal como disse a Rhodes, Zaratu poderia não ter perdido o controle. Ele poderia estar escondendo ou tramando algo. Depois de examiná-lo rapidamente, Klein virou a página e olhou na parte de trás. Não era contínuo e era um conteúdo totalmente novo. 5 de outubro. Alguns crentes da Lua Primordial foram capturados pela organização Ternos Pretos que estabeleci. Eles não conseguiram completar o ritual de sacrifício correspondente. O comportamento deles me intrigou, pois a força deles parece vir diretamente da Lua Carmesim. Infelizmente, grandes quantidades de dados confirmaram que a Lua Vermelha é na verdade um satélite que gira em torno do nosso planeta. Então, como é a fusão da física e do mistério? Com minha força atual, não é impossível ir para a Lua Carmesim. No máximo, será problemático e um pouco difícil, mas não parece ser necessário. 17 de outubro, finalmente tomei minha decisão. Tentarei mudar para o caminho vizinho do espreitador de mistérios. Somente fazendo isso posso me tornar um sequência 1. Sempre suspeitei que o sábio oculto é apenas uma singularidade conceituada. Devido a algum tipo de acidente, tornou-se consciente e despertou. Portanto, a posição da sequência 1 deste caminho provavelmente ainda está vazia. Nota: 1. Um beato é, no direito canônico da Igreja Católica, um homem ou uma mulher cujo processo de beatificação foi concluído, depois,
esse processo prosseguirá em direção à canonização se verificarem as condições requeridas para o efeito. Em caso afirmativo, o candidato será reconhecido como santo. Ponto.